Olá, meu nome é Ricardo Fragelli, comigo Matheus Assis e você está no Bullying Map Podcast. O Bullying Map é um projeto executado pela Universidade de Brasília com pesquisadores de diversas áreas e que recebe o apoio da FAPDF. Ele tem o objetivo de aprofundar nos conceitos que envolvem o fenômeno do bullying e propor soluções criativas para o enfrentamento à intimidação sistemática. O podcast é uma das iniciativas deste projeto e pretende realizar diálogos em um tom que navega entre o sério e o lúdico, entre os conceitos acadêmicos e a sensibilidade humana. E a provocação de hoje é bullying, o que sentem as vítimas. Gostou? Vocês gostaram? Muito. E para isso nós temos duas convidadas muito especiais, Pamela e Juliana. Pamela Pitombeira é estudante do 7º semestre de Engenharia de Energia aqui na Universidade de Brasília, se interessa por fontes de energia renováveis, entre elas solar, eólica e biocombustíveis. Ela, dentre as disciplinas de sua preferência, destacam-se engenharia ambiente, solar e eólica, fundamentos de energia nuclear e gestão da produção e qualidade. Um prazer tê-la conosco, Pamela. Prazer é meu. Obrigado. E, claro, nossa psicóloga, Juliana Paim, formada na Universidade de Minas Gerais, está aqui em Brasília há bastante tempo, possui formações e especializações, dentre elas violência doméstica e familiar, terapia sexual, neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, psicopatologia, terapia dos esquemas e terapia comportamental dialética, tendo sido sua última especialização em transtornos do humor. Atua na área de saúde mental do adolescente desde a sua conclusão do seu curso superior, foi servidora do Adolescentro durante 3 anos e atuou como psicóloga clínica de grupos, individual e de família. Nos últimos 15 anos é perita especialista do Departamento de Trânsito aqui do DF, onde eu agradeço ao seu chefe por ter deixado você participar conosco, liberado um pouquinho da sua agenda, e atua aí, é uma pessoa famosa nas redes sociais, já investigamos vocês, parabéns, olhei lá seus reels, muitas indicações interessantes, mas Juliana, comecemos pelo início. Ô Matheus, tudo bem? Muito bom. Como é que foram os episódios iniciais? Acho que a gente começou muito bem nossas conversas e pelo nível dos convidados dá para ver que a gente só está elevando o nosso nível. Então, uau, muito obrigado. Então, comecemos pelo início. Quem era Juliana nos tempos de escola? Pergunta difícil. Então, eu fui uma criança considerada muito precoce. Aprendi a ler com 4 anos de idade, ensinada pela minha mãe e também pela professora da escola rural que morava na minha casa. Eu estudei em escola rural até a 4ª série. Era aquele esquema de só ter 2 salas na escola inteira. Uma sala dividia a 1ª e a 2ª série, a outra sala a 3ª e 4ª série. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, aos 4 anos de idade. E isso foi um problema seríssimo. Você aprendeu com seus pais? Com a minha mãe e com a professora da escola que morava na minha casa. Porque como era área rural, ela vinha, passava a semana toda dando aula e na sexta-feira ela voltava para a cidade dela. Você já subiu em mangueira? Tudo. Você já subiu em pé de goiabeira? Tudo. Pé de goiabeira? Balanço. Você já subiu em goiabeira? Já. Você já subiu em goiabeira? Não. Não? Escorrega. A goiabeira escorrega. Ela é mais fininha, mas não quebra. Você já acertou... Tá vendo que a gente tá fugindo um pouco. Você já acertou, pegou manga do chão para acertar a manga boa da mangueira? Com certeza. Você também? Total.
Depois a gente vai fazer isso no Parque da Cidade. É. Diga, Juliana, desculpa te interromper. Então, mas como eu estava dizendo, né? O fato de estar tão adiantada assim academicamente foi um grande problema para mim, porque eu ia para a escola e eu tinha que ficar fazendo bolinhas e pauzinhos, né? E desenhando a letra A quando eu já sabia ler e escrever. Com 5 anos eu já estava totalmente alfabetizada. E isso foi um sério problema, porque o tempo que eu já tinha terminado a tarefa da primeira série e da segunda série, eu não ficava quieta. E isso era motivo da professora sempre chamar a atenção, dos coleguinhas. Eu atrapalhava os colegas porque eu fazia tudo muito rápido. Tanto que eu pulei 1 ano na escola, eles fizeram uma avaliação comigo. Acho que na segunda, não lembro direito se foi com 6 anos de idade, mas eles viram que eu estava muito acima. E eu tive que ser avaliada por profissionais da época para pular 1 ano da escola. E isso causou problemas entre as outras crianças. Então, né, a gente sabe que existem vários tipos de bullying. Então, eu sofria apelidos porque eu tinha uma aparência física muito diferente. Eu usava óculos, meu cabelo era branco, eu era muito magra, muito pequena em relação às outras crianças. E eu já sabia fazer uma coisa que eles não sabiam. Então, eu sofri todo tipo de agressão que você puder imaginar na escola. Eu apanhava todos os dias, eu tinha os meus objetos quebrados, minha mochila rasgada, eu tinha os meus lápis quebrados na minha frente, os meus livros eram rasgados. Então, assim, todo tipo de problemas eu tinha. E quando eu chegava em casa, reclamava para os meus pais, meu pai falava: apanhou na escola? Então vai apanhar de novo porque não se defendeu. Então eu tive uma história bem difícil. Quando eu fui para a 5ª série estudar na cidade, fui morar com os meus avós e continuava com essa característica de sempre gostar muito de ler, de sempre estar muito, como é que se diz assim, focada no aprendizado. Eu sempre tive muito interesse mesmo pela escola, Minha mãe nunca precisou de olhar um dever de casa meu, nunca precisou de me colocar para estudar. Eu sempre fiz isso naturalmente. E isso continua sendo um problema. E até na faculdade eu carreguei essas dificuldades, né? Eu até tinha separado para trazer para cá hoje meu diário de quando eu era adolescente. Dos 13, 14 anos até uns 17, que eu escrevia essas experiências. Porque naquela época a gente não tinha ajuda. Você não tinha com quem desabafar, você não podia dizer o que você estava passando, porque a sua família não ia entender. Porque, é só brincadeira de criança, né? Tanto que eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram para vir aqui hoje para ter a oportunidade de contribuir não só com os meus 26 anos de experiência de consultório, atendendo a criança e adolescente vítima de bullying, também atendendo os autores, atendendo os pais, né, conversando com as escolas, quanto para contar a minha história. Que ela teve... Até na faculdade eu passei por isso. E você acha que isso te afetou durante a adolescência? Bastante. Principalmente socialmente, eu não tinha amigos. As crianças, os adolescentes só lembravam de mim quando na hora do trabalho de grupo. Não sei se ela também passou por isso. Mas na hora do trabalho de grupo, como o meu, eu tinha certeza que ia sair bem feito, porque eu gostava, porque eu tinha interesse, porque eu ia atrás, eu aprofundava. Na hora do trabalho de grupo, todo mundo queria ser meu amigo. E você era uma menina pequenininha, uma menina mais fortinha, como? Eu era pequena, magrinha, cabelo branco, né? Igual a Elsa? Nerd. Se fosse atualmente, ia ser a Elsa, olha. Tipo isso. Um cabelo branco? Quase branco. Tem foto? Depois você Deve mostra pra ter. gente, tá? Uhum. Você ficou curioso? Fiquei curioso. Eu também. Aí tinha os apelidos mais lindos do mundo. Só que não. E isso te influenciava com relação à sua vontade em voltar para a escola a cada dia? Não. Você acha que não te influenciava? Não. Você O que ia eu ia pra fazer escola? lá? Eu não tinha amigos. Ninguém me chamava para brincar na hora do recreio. Então te influenciava negativamente. Todo mundo gostava de esportes e eu preferia os livros. Aí eu ficava na biblioteca sozinha, o recreio todo, né? Na maioria dos dias. Você tinha amigos? Poucos. Não tem muita lembrança assim, de ter amigos, não. E influenciava no seu comportamento em casa? Porque acontece muito, né, da criança que sofre na escola, ela se reclusa em casa. Acho que não, porque meu pai era bem bravo, então assim, não tinha espaço para Já era muita reclusa, coisa, na não. verdade. Nós éramos 3 meninas, uma escadinha, a minha mãe sozinha, não tinha empregada doméstica naquela época, não existia máquina de lavar, não tinha nem energia elétrica dentro de casa, não tinha água encanada. A gente vivia uma situação assim bem difícil. Então, essas questões emocionais não tinham espaço, né?
na verdade, a maior influência é de casa para a escola, né? É claro que o contrário também se observa, os pais observam, né? É importante os pais observarem, principalmente a mudança de comportamento em casa, para verificar se o filho realmente está sendo vítima. Às vezes muda o comportamento com os irmãos. Às vezes aquele adolescente que era tranquilo, que era parceiro, que era um bom filho, obediente, que era um irmão ali, companheiro, do nada ele começa a ficar agressivo, começa a reproduzir alguns comportamentos que ele está vivenciando na escola. Talvez como vítima, e chega em casa e ele quer descontar alguém. Eu descontava no meu primo. Eu tinha um primo mais novo que eu um pouquinho, eu apanhava na escola e batia nele de volta. Né? Então, por algum tempo, eu tive esse comportamento. Isso é muito comum, né? Da vítima virar agressora e sempre procurando o mais frágil, né? Tem sempre essa relação de poder desigual. Ótimo! Daqui a pouco a gente vai querer aprofundar mais, descobrir mais sobre a Juliana. E que bom que você aqui chegou. Pamela. Oi. Quem era a Pamela nos tempos de escola? Boa tarde. Na minha época de escola, eu achei que eu era até meio um pouco parecida da história dela, né? Eu também comecei a aprender a ler em torno de uns 3, 4 anos de idade, porque o meu pai, ele sempre comprava gibis da Mônica para eu ler, né? Aí eu fui lendo e aprendendo. Aí eu entrei no jardim, fui aprendendo o alfabeto mais para poder aprender a escrever, né? E também as primeiras contas na matemática, né? Eu fui tão bem aluna que quando eu cheguei na primeira série do ensino fundamental, parece que era a coordenadora ou era a diretora, já queria me adiantar para a segunda série do ensino fundamental, né? Mas o meu pai não permitiu isso, né? Teve medo que isso atrapalhasse o meu desenvolvimento educacional, né? E aí eu sempre fui uma menina estudiosa, fazia todos os exercícios de casa, todos os trabalhos. Eu acho até que eu era meio Caxias, porque eu estudava demais, né? Quando chegava nos fins de semana, eu gostava de ir na biblioteca para pegar algum livro para poder ler alguma coisinha nos fins de semana, principalmente quando não tinha dever de casa para o fim de semana. E eu sempre fui assim, tive esse meio corpinho assim, como eu sou até hoje, né? Magrinha, assim, mais frágilzinha, né? Porque eu tenho uma alergia, né? Sou intolerante à lactose. E assim, também não tive muitas amizades na época da escola, né? Porque o bullying já estava começando nessa época. Aí só sobrou mais ou menos fiz umas amizades com mais ou menos umas 3 pessoas, que nós somos amigos até hoje, né? E foi mais ou menos isso. Pamela, Juliana, Matheus. Ontem foi aniversário da Pamela, né, Pamela? Isso, parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Por isso que aqui, inclusive para quem está nos ouvindo, a cada episódio, nossos convidados ganham um presente nosso aqui. Oba. E como a Pamela fez aniversário ontem, ela vai ganhar 2 presentes. É justo. E como a Pamela vai ganhar 2 presentes, a Juliana vai ganhar 2. Tem Tá saindo lógica? lucro, Pamela. Segue no lucro. Então, Pamela, você está aqui por um motivo claro, que foi dar voz ao anti-bullying. Quando eu publiquei nas minhas redes sociais há 1 ano e meio atrás o início desse projeto Bullying Map com o Matheus, com a nossa equipe, a Pamela foi a primeira pessoa a comentar a postagem e falou: eu quero contar a minha história. Eu quero perguntar o seguinte, Pamela: bullying é brincadeira? Não. Que livro é esse? Esse aqui é um livro de uma professora, uma psicóloga. Ela é do Mato Grosso do Sul, né? Na época, mais ou menos em 2011, 2012, eu estava pesquisando algumas coisas sobre bullying, né? Aí eu achei o site dessa professora, que é esse mesmo site aqui desse livro. Bullying não é brincadeira. Aí eu dei alguns depoimentos e depois ela me convidou, que ela disse que estava escrevendo este livro, ela me convidou para dar um pequeno depoimento para esse livro. Ah, que legal.
E na sua infância, você sofreu bullying? Sim, bastante. O que você sentia? O que as pessoas faziam contigo? Era mais assim, os meninos só viviam me chamando de feia, porque naquela época, 11 para 12 anos, já estava começando as transformações, passar da criança para a adolescência. Tem as transformações pelo corpo, né? Que é nascimento de espinhas, mudança assim no corpo, essas coisas, né? Aí vão chamando de feia, de magrela. Eu não podia ir do short da escola no dia de calor, porque eles ficavam me chamando de perna fina. A minha também era fina. Pois é. Aí... Você me disse que te empurravam de vez em quando. Sim, o que era isso? Me empurravam. Assim, porque quando era na hora do intervalo, eu não costumava brincar com as outras crianças, né? E o intervalo, os outros alunos, eles gostavam de brincar de correr pelo pátio da escola. E eu não gostava porque sempre veio alguém me empurrar. Inclusive, isso aconteceu comigo. Alguém me empurrou. Eu estava, acho que já da primeira série do ensino fundamental. Eu estava tomando suco numa garrafinha que tinha um canudo duro. Aí, quando eu estava tomando suco, alguém chegou por mim por trás e me empurrou. E eu caí no chão. E o canudo da garrafinha foi direto no meu dente. E o dente de leite caiu antes do tempo. É por isso que esse meu dente nasceu assim. É uma lembrança dessa época, então. Exatamente. E isso te afetava de maneira negativa, de você não querer ir para a escola? Sim, me afetava, sim. Muitas vezes eu chegava atrasada na aula, porque geralmente eu não queria ir. Inclusive, a turma era considerada a pior da escola, porque ninguém ficava quieto nas aulas e tudo. Tenho certeza que se fosse hoje, a turma os professores iriam mandar a turma estudar, terminar o ano online, de tão bagunçado que era. Deixa eu te falar só mais uma coisa. Mas isso melhorou, né? Do ensino fundamental 1 para o fundamental 2 e depois Não, do ensino... foi piorando. Nossa Senhora. Do 1 para o fundamental 2 foi só piorando. Aí melhorou no ensino médio, não é isso? No ensino médio, sim. Entendi. Aí, o que você acha que melhorou? As pessoas? Foi, porque eu mudei de escola. Aí foram outras pessoas. Porque na escola onde eu sofria bullying, era escola particular, que hoje nem existe mais. Aí eu mudei para a escola pública. Aí tava outras foi melhor? Foi bem melhor. Outras pessoas, professores novos, colegas novos. Foi maravilhoso meu tempo de ensino médio. Uau! E quando chegou na faculdade também, Sim. Foi uma época boa, né? Sim, sim. Você gosta da UNB? Sim, gosto bastante. Você já foi no Rei da Derivada? Já. Muito bem. Você já foi no Sumaí? Já. É muito diferente, né? O Matheus já foi O Sumaí é uma metodologia nossa que é um jogo de perguntas e respostas onde as perguntas são feitas por meio de vídeos criativos. Tem uma mesa de especialistas, os alunos vão respondendo e vai discutindo com os especialistas. E todo mundo usa chapéus criativos. E aí é feito em todo o país. E agora a gente fez um festival do Sumaí, o Bullying Map até apoiou o festival. E a gente pegou 30 lideranças de educação de todo o país, mais um diretor de cinema, porque os alunos têm que fazer vídeos com as questões, né? Então, a gente selecionou os melhores, fez um Oscar do Sumaí, que a gente chamou de Festival de Vídeos Criativos do Sumaí. E aí, por que eu estou introduzindo isso? Porque existem pesquisas, a maior parte das pesquisas mostram que a grande influência, principalmente do agressor para o agredido, né, tem raízes em casa mesmo, no comportamento que se estende para a sala de aula, para o ambiente escolar, não para a sala de aula, mas para o ambiente como um todo, inclusive adjacências. Mas tem uma pesquisa, eu acho que é da UFMG, olha, de Minas, da sua instituição, que indica que um fator preponderante é a escola encantadora.
aquela escola que a pessoa não tem tempo para agir desse modo. Ela fica tão empolgada nas atividades que ela esquece dessa relação de poder, dessa crueldade, né, com o outro. Você acha que isso é relevante? A questão que você falou de muitos comportamentos, né, do autor do bullying virem de casa, porque os pais são os primeiros educadores. A família nuclear mais próxima ali é a primeira escola que a gente tem na vida. Pelo exemplo, pelas condutas dos nossos pais, pela forma como os pais se referem a pessoas diferentes, a pessoas, por exemplo, de raças diferentes, que têm alguma deficiência, que têm uma orientação sexual diferente. Nós somos adultos, a gente escuta isso numa mesa de boteco, a gente escuta isso num grupo de amigos, a gente escuta isso em rede social e dentro de casa também a gente escuta isso. Como os nossos pais se referem ao diferente. Como os nossos pais se referem a um parente homossexual, por exemplo. Que tipo de palavras, que tipo de referência que os pais fazem. Tudo que a criança está vendo em casa, tudo que ela está ouvindo ali, os exemplos que ela está vendo, vão formando os padrões de comportamento dela e vão interferindo na formação da personalidade. Às vezes, se é uma criança que já tem uma tendência ali, uma vulnerabilidade biológica, que a gente chama, para um comportamento mais agressivo, e ela ainda está num ambiente que é invalidante, num ambiente que valida a violência, num ambiente que acha normal palavras pejorativas, acha normal violência psicológica, que acha normal assim, a invalidação do outro, a desqualificação do diferente, essa criança tem mais propensão a desenvolver um comportamento agressivo na escola. Então, vem de casa sim. Às vezes você vai dizer assim para mim, Ju, mas eu conheço famílias que são super fofas, famílias que são de pais amorosos e mesmo assim o menino está fazendo bullying na escola. Então, tem vários motivos por trás disso. Porque todo comportamento que a gente tem, todo sintoma, e a agressividade pode ser um sintoma, dependendo do contexto, ela sempre vai ter uma função, um objetivo. Se aquele adolescente está sendo agressivo na escola com os colegas, a gente precisa parar e ouvir esse menino também, porque ele está querendo dizer alguma coisa com aquele comportamento agressivo dele. E o que eu estou querendo dizer pode ter várias razões. Pode ser o comportamento agressivo até de gênero ali do pai com a mãe, pode ser uma situação de violência doméstica que ele não está sabendo assimilar, que ele não está sabendo lidar com aquilo. E ele está achando que o comportamento masculino é daquele jeito mesmo. Como ele não pode fazer isso com a mãe, ele vai e faz com a menina na escola. Pode ser um traço, assim, até de um transtorno psicológico que está se instalando, ou um quadro de ansiedade, ou de depressão, ou um transtorno de conduta, que são os comportamentos, assim, de agressividade, de desvios de conduta, de roubo, de qualquer comportamento ali que seja muito difícil da família acolher, da família lidar com aquilo e que começa a aparecer na escola também. Questão de roubo, de intimidação de colegas, de fazer coisas escondida de usar cigarro, usar maconha, beber, roubar, tudo isso numa idade muito precoce. Então, pode esse ser um dos motivos também do comportamento agressivo na escola. E tem um outro grande motivo, que é aquela vítima que está finalmente revidando. Ou que ela está fazendo um pouco assim, é melhor eu fazer com o outro do que deixarem fazer comigo. Então, ele sofreu bullying em algum momento da vida dele, na vida escolar, e ele precisa mostrar força, ele precisa se posicionar para ele não ser mais vítima ainda, ou começar a ser vítima. Então, ele passa a ser o agressor. Então, esse comportamento de agredir, de invalidar, de intimidar, a gente sempre tem que perguntar qual que é a função dele na vida daquele adolescente, daquela criança. Está servindo para mostrar qual tipo de sofrimento. Porque a gente tem 3 personagens na situação do bullying. Tem a vítima, né, que nós duas fomos, né? Tem o agressor e tem a plateia, que é quem está assistindo e quem está incentivando, quem está criando o desafio. Já atendi adolescentes que chegaram para mim porque fizeram algum comportamento de bullying na escola porque foram desafiados. Ah, se você não falar para a menina tal coisa, se não chamar a menina de feia, se não escrever alguma coisa, postar alguma coisa falando que a menina é feia, você não vai mais participar com a gente, você não vai ser mais do nosso grupo, a gente vai te tirar do grupo ali do Discord, a gente vai, ou seja, ter alguma punição social por ele não ter reproduzido o comportamento de agressão.
Então, sempre tem alguma coisa por trás. Por isso que quando chega para mim um menino que está vindo por ser o autor do bullying, eu tento entender primeiro como é que é a família dele. Como são os modelos parentais de educação na casa dele. Como é que é a personalidade do pai, como é que é a personalidade da mãe. Como é que são os cuidadores desse menino. Com quem que ele brinca. Quais são os modelos, quais são os heróis. Tento entender também se esse menino está com a saúde mental boa. Se esse menino não está entrando num quadro depressivo, porque a gente tem um grande mito de que a depressão ela aparece do mesmo jeito para todo mundo em qualquer idade. Isso não é verdade. Na adolescência, o principal sintoma de depressão é a irritabilidade, não é a tristeza. A tristeza é secundário. Então, a gente olha primeiro as alterações de comportamento. Se teve queda no rendimento escolar, se é um menino que gostava muito de determinada atividade, ele gostava muito de jogar, gostava muito de futebol, estava sempre na rua, estava sempre brincando. E do nada esse menino para de ter prazer nas atividades que antes ele tinha, ou seja, teve uma mudança. As notas começaram a cair, começou a querer não ir para a escola, inventar desculpas, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça. Esse menino começou a ter um comportamento mais agressivo dentro de casa, com os irmãos ou até com os pais mesmo. E isso está muito fora daquilo que é esperado quando a criança entra na puberdade, por volta dos 12 anos, 13, que começa a vir aquela descarga hormonal, que são as mudanças no corpo, porque não muda só o corpo, as emoções também estão mudando. Então, o adolescente ele não sabe o que fazer com aquilo que ele está sentindo. E, às vezes, isso pode se expressar por meio da agressividade. Se ele já tiver ali alguma coisa assim instalando, se ele já tiver uma vulnerabilidade psicológica, às vezes tem muitos casos de depressão na família, tem muitos casos de transtorno bipolar, né? Porque, como eu falei, a minha última especialização é que eu ainda estudo bastante, que a maioria dos meus pacientes adultos hoje em dia são pessoas com transtorno bipolar. Quando você vai resgatar a história, como que você era quando criança? Como que você era quando adolescente? A agressividade já estava lá. Essa intensidade dos sintomas, essa desregulação emocional de não saber lidar com a frustração, não saber lidar com a raiva e ter que ter uma descarga motora em cima de alguém. Então, quando você vai recuperar a história da pessoa que tem transtorno bipolar, você geralmente acha alguma coisa. Eu não estou dizendo que toda pessoa com transtorno bipolar foi um adolescente ou uma criança que foi um bullier, né? Que é o termo que a gente usa para quem faz o bullying. Então, a gente não pode afirmar isso, não existe uma relação direta de causa e efeito. Mesmo porque a idade média de abrir o quadro do transtorno bipolar é mais ou menos dos 15 aos 29 anos. É a idade média. Mas tem crianças que já abrem o quadro. E é aquela agressividade extrema, aquela impulsividade, muitas vezes é confundido com TDAH, né? Muito diagnóstico errado chega pra gente também, porque como apresentou impulsividade, agitação, inquietação, dificuldade para concentrar, a primeira coisa que as pessoas pensam é TDAH. E não é bem assim. Então, a gente também tem essas histórias de retrospectiva. Eu, como eu trabalho também em várias frentes, né? Não sei se vocês leram aí o meu currículo, eu tenho várias especializações, por quê? Porque são quase 30 anos. Então, eu não paro de estudar, eu vou emendando uma coisa na outra. E eu tenho também uma formação em terapia sexual. Então, é comum, para mim, chegarem homens com disfunção erétil, com ejaculação precoce, com muita dificuldade ali, até mesmo de ter as primeiras experiências sexuais, homens com 20 e poucos anos, com 30 anos, que ainda são, um termo horrível, mas virgens, né? Que não tiveram a primeira experiência, por quê? Por causa de ansiedade social, de não conseguir abordar uma menina, de não conseguir desenvolver uma conversa numa balada, nem no aplicativo. Eles têm muita dificuldade. Quando você vai atrás da história deles, o que está lá atrás? Bullying, né? Então, foram crianças que sofreram muito bullying, porque eram gordinhas, porque eram crianças, ou no nosso caso, né, muito magrinhas. Eram crianças que não tinham habilidade no esporte, que era o meu caso também. Meu também. Pois é. A gente sempre foi mais do livro, né? Da biblioteca, Tem uma história que a minha família conta, assim, de... Sempre nas festas, né? É a história da zoação da família de quando eu fui na casa do prefeito. Porque eu fiquei... Eu li todos os livros da biblioteca da cidade. Da cidade, não era da escola. Da escola eu já tinha lido também. Eu li todos os livros da biblioteca da cidade e fui na casa do prefeito tirar satisfações. Porque eu queria que o prefeito comprasse mais livros para a biblioteca. E consegui. Então, essa história é um meme na minha família, né? Então, assim, quando a gente vai atrás da história de quem chega com um transtorno pra gente, ou seja, ansiedade social, depressão, ansiedade, fobia específica, né? A ansiedade de desempenho, que é aquela ansiedade que a pessoa não consegue apresentar um trabalho em sala de aula, que não consegue fazer uma pergunta, que falta no dia do trabalho de grupo,
ou seja, a pessoa tem prejuízos clínicos significativos. Geralmente, a gente vai atrás da história de vida dessa pessoa e o bullying está presente em uma grande parte dos casos. Eu não tenho dados exatos para te dizer 70%, 80%, mas como na minha experiência clínica... A sua percepção é que é significativo. É, muito significativo. Nesse manual anti-bullying, ele indica justamente isso. Os agressores, principalmente, eles têm relações péssimas depois, não só no trabalho, mas relações afetivas mesmo. Não consegue ter relações nem com os filhos, nem com as esposas. Você sente isso. É aquele colega de trabalho chato, né? Aquele colega de trabalho que não colabora, que não coopera, que está sempre fazendo gracinha em momentos inapropriados, que não percebe que a pessoa não está gostando daquela brincadeira, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade de ler as emoções do outro, dificuldade de sentir empatia. Eu estou fazendo bullying com você, você está sofrendo, você está sem comer, você não quer ir para a escola, não é problema meu. Você que é fraco, você que é mariquinhos, né? Que você que é menininha, que eles usam muito esse termo, você que não sabe lidar com as coisas, você apela, né? Então, assim, é muito comum a gente escutar esse tipo de relato. E você falou dessa questão da aptidão ao esporte. É interessante como isso sempre aparece e realmente é um diferencial no crescimento, no desenvolvimento de uma pessoa, né? Eu também sofria bullying quando eu era mais novo na escola. Eu era, por contrário, eu era gordinho e desajeitado, essas coisas, né? E no meio desse meu período da escola, eu ingressei no mundo do esporte. E isso começou a mudar a partir daí. Isso eu não falei quando eu fui perguntado, mas depois de um período eu passei a sofrer bullying por ser muito magro, porque eu fui para o esporte e emagreci muito, e de uma vez, então eu fiquei muito magro. E aí eu comecei a sofrer por isso. Só que nessa época eu já tinha, assim, eu acho que eu tinha um escudo mental melhor para lidar com as situações. E não foi tão doído assim para mim. E foi bem no início do ensino médio também. E isso meio que passou batido para mim. E aí as coisas foram acontecendo, né? Mas essa coisa do esporte realmente é muito significativo, assim. Tanto para quem já tem aptidão nata, que já automaticamente está meio protegido, quanto para quem desenvolve também consegue, assim, uma proteção. Eu vejo isso de forma... realmente é muito importante. Pamela. Oi. Primeiro eu queria te agradecer pela coragem de você expor a sua história, e eu espero muito que a sua voz alcance muitas pessoas, porque eu acho que quando você se expõe, você abre a sua história e, enfim, coloca tudo para todo mundo ouvir, você dá espaço para outras pessoas que têm essas histórias e que não têm a condição de colocar para fora, de falar com alguém. E quando elas escutam uma pessoa que passou por situações parecidas, isso abre muito um precedente de, então eu posso falar. Nossa, realmente, então eu posso ter voz, né? E essa é uma coisa que a gente no projeto preza bastante. Inclusive, eu queria também te fazer um convite, como a professora te fez para dar o seu depoimento. Eu queria que você desse também o seu depoimento no nosso mapa. Não sei se você sabe, mas a gente tem um mapa interativo do nosso site que é para pessoas irem lá e falar sobre seus casos, né? Contar suas histórias e fazer com que outras pessoas sintam à vontade para falar. Então fica o convite também para você fazer esse depoimento lá, acho que vai ajudar bastante. Igual eu disse, eu espero que você alcance muitas pessoas com a sua coragem, tá? Parabéns. Aceito sim, com prazer. E eu queria te fazer uma pergunta. Você poderia compartilhar assim, outras histórias que te marcaram? Você contou uma que foi bem marcante para você. Você podia assim, ter mais alguma história que ficou marcada, assim, que você se lembra bem com situações assim na escola? Era difícil também nas aulas de educação física. Os meus colegas procuravam me chamar por último nos times, né? Que eles viam que eu jogava mal, né? Vôlei, futebol, essas coisas, né? Era só mais esses esportes assim na educação física. E a educação física também virou um momento muito difícil para mim, né? Pesadelo, porque
Os meninos só jogavam, davam boladas em mim. E já eu recebi mais ou menos umas 3 boladas que me machucaram sério. E teve também professor que também fazia bullying comigo na época. Os professores. Bullying como? Ah, Comentários? faziam uns comentários assim. Eles só me colocavam para sentar nos fundos da sala, visto que eu usava óculos, mas eu falava que eu usava óculos, né? Assim, que eu precisava ficar mais na frente, porque eu tenho miopia e astigmatismo. Mas eles não queriam nem saber, só me colocavam nos fundos da sala, parece que queriam distância de mim. Mas você tinha alguns professores que eram mais amorosos ou não? Sim, tinha. Eles te davam... É bom quando a gente tem alguma pessoa que... Em algum lugar sempre tem, né? Alguém que vai te dar um apoio. Esses professores eram professores de que matéria? Você lembra? Eu lembro que foi uma vez a professora de português... Uma vez ela me defendeu na sala de aula. Ela chegou para a turma e falou assim: ó, vocês parem com isso, que a Pâmela ela não gosta dessas brincadeiras. Ela não gosta. Quem disse que isso adiantou? Mas você se sentiu ouvida Sim. por alguém, defendida. Exato. Primeira vez que eu me senti defendida. Essa coisa da educação física, eu consigo me relacionar porque, como eu era gordinho, e eu tenho um problema no meu pé, um problema de nascença. Então eu sentia muita dor no pé e era muito pesado. Só para eu ter uma noção, hoje eu peso 90 quilos, eu tenho 1,80. Eu com 12 anos de idade eu pesava 85 quilos. Então era assim, eu era muito gordinho. E tinha esse problema no pé. Então eu não dava conta de fazer algumas coisas das aulas. E essa coisa de não dar conta me gerava vários apelidos. Às vezes até o próprio professor, né, falava assim, deixa de ser mole, é só uma volta na quadra. Mas uma volta na quadra era uma volta ao mundo quase na época, assim. Então eu consigo me... E o professor de educação física nunca dá a volta na quadra. Você viu que ele Nunca. só... E na época lá, a quadra lá era no sol quente. Não a tinha gente também nenhum, no sol, no sol. nenhum telhado Nenhuma assim por proteção, cima, não. não tinha. Era no sol quente mesmo. O meu não, a minha quadra era... Eu joguei vôlei a vida toda, né? A quadra era coberta. Só que meu professor de educação física mandava a gente correr ali em volta da cidade, né? Aí depois voltava para a quadra. Pâmela, o Matheus falou tudo, viu? Obrigado por você estar aqui conosco. E quando você fala, parece que traz consigo uma certa energia, né? A energia que falta a muitas pessoas. Tenho certeza que você vai energizar muita gente. Juliana, conte mais para nós como foi a chave da superação, como que você conseguiu passar por essa fase da infância, na adolescência, não melhorou muito? Não, Na escola? não melhorou. E quando você entrou na faculdade? Na faculdade eu consegui fazer vínculos significativos, né? Tenho 5 amigas lá de BH que a gente conversa todo santo dia até hoje. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente já viajou juntas, de vez em quando eu tô lá. Mas a Pâmela me contando dos professores, né? Eu lembrei de uma cena. Uma vez, acho que eu tinha uns 12 anos. Eu escrevi de caneta na carteira da sala de aula. E a Rebelde. professora... Pois é, né? Eu era muito impulsiva também. A professora me colocou, na hora do recreio, no pátio, lotado de todos os alunos da escola, ela me colocou para limpar a mesa. No meio de todo mundo. Para escárnio dos demais. Pois é, e todo mundo torcendo e gritando, e todo mundo... Né? Foi uma cena assim... Eu já tenho 50 anos de idade e eu nunca esqueci aquele dia, de tão traumático que foi para mim. Né? Foi uma experiência, assim, horrível. Foi uma experiência que me marcou muito, como uma humilhação pública, como... Tá, tudo bem, eu tinha errado, mas ela podia ter me chamado no canto, conversado, podia ter me explicado que aquilo não era certo. Ó, limpa a mesa, mas limpa aqui sozinha. Mas não, me levou para o meio do pátio da escola, na hora do recreio, fez isso. E, por outro lado, eu tive professores muito acolhedores. Eu tinha uma professora chamada Dona Selma, que na minha cidade tinha chamado professora de Dona. Então, era Dona Selma, professora de História. Ela sempre me levava para a casa dela, que era em frente à casa da minha avó, onde eu morava, e ela deixava eu ler a tarde inteira. Ela tinha 1000 livros de mitologia grega, livros de história, livros com ilustrações belíssimas, enciclopédias, e eu passava a tarde inteira deitada no chão da sala dela lendo aquilo. Então, eu tinha muitos professores que incentivavam esse meu lado intelectual, que incentivavam o meu gosto pela leitura, né, que traziam livros para mim. Falavam, olha,
tem esse livro aqui, acho que você vai gostar, lê aqui. Então, eu fui construindo isso. Eu tive que sair da minha cidade com 17 anos, porque naquela época não existia ensino médio igual existe hoje. Qual a cidade? Campos Altos, lá no interior de Minas. E tive que sair muito cedo e eu sempre fui muito determinada de que eu precisava sair daquele interior. Que se eu não saísse de lá, esse potencial que eu tinha, né, esse gosto meu pelo conhecimento, pelo aprendizado, eu nunca ia conseguir realizar isso. Então, eu fiz de tudo que eu podia para conseguir entrar numa universidade federal. Foi muito difícil, porque como eu não tive ensino médio científico, eu nunca tinha visto química, biologia, física na vida. Tive que fazer cursinho por 1 ano e pouco, né, com o maior sacrifício para pagar. Minha família não tinha muitas condições. Então, assim, eu sempre soube que o conhecimento, o estudo era que ia me levar onde eu poderia. Ia te libertar. Onde eu poderia me sentir especial para alguém, porque eu não me sentia. Né? Igual a Pamela disse, né? Na hora da educação física, ficava aquela fila de crianças, de adolescentes, para serem escolhidos pelos times e eu nunca era escolhida. Primeiro porque eu odiava estar ali, eu estava ali obrigada, porque se eu não estivesse ali eu levava falta. Eu não queria estar ali, eu queria estar quieta no meu canto, lendo meus livros. E eu usava óculos também. Aí eu ficava com medo de alguém me escolher, eu ter que jogar e quebrar meus óculos, minha mãe ter que comprar outro, mas ao mesmo tempo eu me sentia rejeitada porque ninguém me escolhia. Falava, gente, escolheram todo mundo, menos eu, né? Aí no final, acho que eu era a última pessoa a ser escolhida por causa disso. Então, eu buscava desenvolver outros talentos, né? Eu sempre tive muito talento para escrita, eu sempre gostei de participar dos festivais de música, de canção, de dança, de teatro, tudo que tinha ali fora da escola, numa cidade do interior, eu conseguia participar porque eu precisava ter outro mundo além do da escola, porque na escola eu não me sentia pertencente. A escola, eu não sentia que fosse o meu lugar. Ah, toda criança está feliz de ir para a escola. Eu não. Eu gostava da merenda da escola. Eu gostava de alguns professores, né? Eu gostava da biblioteca, mas assim, falar que eu era feliz socialmente não era. Você lembra de algum? A dessa de história, que era a dona Selma, que eu gostava muito. Tinha a dona Marlene, de português. Tinha a Cida, de inglês. Tinha o Clésio, né, de química, que eu fui ter lá pelo comecinho do ensino médio. Enfim, eu tive professores muito legais, mas assim, a gente, até cerebralmente, neurologicamente, a gente registra muito mais fortemente as experiências negativas, né? Porque a gente registra em locais diferentes do cérebro que são mais profundos, mais emocionais, que são lembranças muito afetivas carregadas negativamente. Então é mais fácil lembrar das partes negativas. E a criança também necessita dessas relações de grupo, né? Ela busca essas relações. Ah, mas é só você se defender, não é bem assim. Não porque a gente que é vítima de bullying, você parece que paralisa, você não dá conta de reagir. E outra coisa, você é mais fraco fisicamente. Né? Acho que eles não pegam um menino, assim, grande, talvez te pegassem porque eram outros meninos grandes. Mas, assim, geralmente eles escolhem aquela vítima mais vulnerável, que não vai se defender, que não vai contar para ninguém. Porque se contar para a professora chama os pais do outro aluno que está fazendo bullying, este outro aluno vai descontar em quem a raiva dos pais dele terem sido chamados na escola? Vai descontar em cima daquele que era a vítima dele. Então ele vai ser duplamente, como é que se diz, né? Agredido. Isso aconteceu comigo. Pois é. Aí você conta, pede ajuda e a sua situação piora. Porque aquele menino que foi chamado a atenção por estar fazendo aquilo, ele vai ser punido de algum jeito. Isso se a escola fizer alguma coisa. Porque, assim, agora como o bullying foi tipificado como crime, eu tenho falado muito com os adolescentes meninos que eu atendo, porque chegam para mim, né, não é à toa, eles têm alguma, como é que se diz, alguma questão ali que está precisando de ajuda profissional. Eu tenho falado, olha, esse comportamento que você tem com seus colegas na escola, você sabe que isso agora virou crime? O que é um crime? Isso agora é um crime de bullying. Aí ele, mas o que é bullying? Aí eu vou explicar a diferença entre uma zoação, uma provocação e o bullying que agora virou crime. Olha, você agora pode ser chamado no conselho tutelar, você pode ter que responder alguma coisa no Ministério Público, seus pais vão ser chamados a prestarem esclarecimentos, vocês podem ser punidos assim juridicamente, de ter que pagar uma multa, uma indenização, e dependendo do grau de gravidade, pode até gerar uma medida socioeducativa, inclusive de internação, se for uma coisa muito grave. Internação até os 18 anos, né, como está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu tenho chamado os meus meninos para isso. E as meninas também, porque as meninas fazem bullying de um jeito diferente. É a exclusão na hora do recreio, é ninguém andar com a menina mais, ninguém sentar para comer com ela, não deixar ela participar dos trabalhos de grupo. Passei por tudo isso. Pois por exemplo, a menina está interessada em um menino.
Aí as outras querem fazer alguma coisa para prejudicá-la, elas vão lá e pedem a amiga para dar em cima do menino que ela gosta. Então, assim, acontecem coisas que vocês não acreditam. Se eu contar aqui tudo que eu atendo naquele consultório, tudo que os meus seguidores no Instagram me contam, vocês vão ficar assim de cabelo em pé. Porque eu acho que talvez, assim, dentro da academia, talvez vocês só estejam vendo os aspectos teóricos. Por isso que eu achei muito legal ter um projeto agora mais interativo. Porque o dia a dia, gente, é muito angustiante. Você vê o menino ali formando uma personalidade que é agressiva, que acha normal humilhar o outro, que acha normal provocar dor e sofrimento e não ter remorso, não ter empatia pela dor do outro. Então, assim, o que eu posso fazer é muito pouco, né? Porque eu sou uma psicóloga que atendo um público privilegiado, que tem condição de pagar uma terapia, que tem condição dos pais entenderem que ele precisa de ajuda, porque a maioria dos pais não entendem. Tem muitos pais que são chamados na escola para responder sobre o comportamento de bullying do filho, e os pais acham, mas é brincadeira de criança, eles vão se entender entre eles, para que essa escola está se metendo nisso? Deixa que eles se entendem entre si, né? Então, tudo isso acontece. E muitos pais, eles também não têm noção de que o comportamento deles, ele é modelador para o adolescente. Se em casa tem briga doméstica, se tem agressão entre o casal, se tem ali, se vê o pai falando no telefone com um funcionário da empresa dele, gritando, está dando ordens de uma maneira ofensiva. Ué, para ele aquilo é normal. Meu pai faz isso, meu pai é meu ídolo, se ele faz assim, eu também posso. Sim. Então é muito difícil. Você falou antes dessa questão de muitos agressores, eu não gosto de chamar criança de agressor, mas na verdade é o que é, né? Mas de muitos agressores serem, na verdade, vítimas de bullying que se transformam em outro agressor, né? Uhum. Eu acho que, no fundo, são sempre vítimas. Por isso que eu disse que a gente tem que olhar além do comportamento agressivo. O que está por trás daquele comportamento? O que ele está querendo dizer com aquilo? Qual o sofrimento que o autor, né, o agressor, está expressando? O autor, isso. Pois é, porque o autor ele vai ser sempre vítima de alguma coisa. Ou ele foi, ou de uma violência que ele presenciou em casa, ou que ele sofreu em casa, ou que ele sofreu na escola. Ele é sempre alguma coisa que é dele sendo jogada para fora, né? Teve uma das escolas que a gente fez a intervenção. Nós temos uma intervenção na qual nós vamos às escolas e eu faço uma aula de defesa pessoal com as crianças, mas para tratar do bullying. Então a gente usa a arte marcial como metodologia ativa para atingir o público e conversar com eles. Eu tenho todos os 3 tipos de participantes reunidos ali naquele mesmo ambiente, você vai identificando ali algumas coisas. E teve uma menina em especial que marcou bastante uma dessas intervenções, é uma menina trans, e por isso ela sofria muito bullying na escola, né? E inclusive quando eu cheguei nessa escola eu fiz entrevista com os professores para saber mais ou menos como era ali a turma, as coisas, e todos eles falavam dela, né? Do quanto que ela sofria, que outros professores não davam apoio, na verdade apoiavam as pessoas que a agrediam, né? E que a escola não dava o apoio devido, assim, muita reclamação assim. E quando a gente foi para a intervenção, ela estava na turma. Só que ela era a maior agressora da turma. Ali na intervenção, ela era a que mais agredia os colegas o tempo inteiro. Só que eu percebi que aquilo era uma forma dela, assim, uma autodefesa dela. Ela já apanhou tanto, já foi tão criticada o tempo inteiro, ninguém apoia ela. Todo mundo com quem ela conversa tem uma visão dela de que ela está errada, de que ela está fazendo um mal. Mas na maioria das vezes a escola só toma providência quando a vítima se rebela de um jeito muito intenso. Isso, né? Exato. Quando ela resolve comigo, revidar, quando ela resolve virar a mesa e falar, não aceito isso mais, agora eu vou reagir, aí sim a escola vai tomar providência. Que foi o que aconteceu com ela, e ela era punida constantemente, né? Inclusive teve uma das minhas aulas em que ela não quis mais participar e eu pedi para ela, eu até conversei isso com o professor Herrera no último podcast, né, que contei. Eu pedi para que ela então se sentasse e não participasse, já que ela não queria, eu também não ia forçá-la. E eu tenho sempre um professor que acompanha, um professor da escola que acompanha ali a intervenção e tudo mais. E aí esse professor levou ela para a direção e quiseram expulsar a menina. Então, assim... Expulsado? Não expulsaram. Do programa? Não, iam expulsar da escola, porque ela já estava sob vários avisos ali, né?
eu tive uma conversa, falei que não era pra tanto assim também, né? E, enfim, ela permaneceu na escola. Mas, assim, é muito difícil. A pessoa que ela sofre muito, que ela trata a própria violência como um mecanismo de defesa, eu acho que às vezes é até muito mais difícil de você atingir essa pessoa depois, porque ela é como um animal ferido, né? Ela cria uma quer casca, atacar. né? Ela cria uma carapaça ali de autoproteção, porque sem aquilo ali ela tá vulnerável. E isso, assim, quando a gente sai da escola, a escola não sai da gente, sabe? Ah, sim. A escola acompanha a gente pela nossa vida, ela vai junto na nossa cabeça a vida inteira. Então, às vezes, assim, quando a gente está num momento de mais estresse, tá passando por algum problema, a gente duvida até da nossa capacidade de superar as coisas, porque você fica lembrando daquelas vozes que ficam ali na sua cabeça, falam, você não dá conta, você é burra, você é incapaz, todo mundo consegue menos você. Né? Lá no Detran, assim, como eu disse, eu trabalho em várias coisas, mas lá no Detran eu dei aula há muito tempo no curso de iniciação e superação do medo de dirigir, que é um curso que o Detran oferece gratuitamente para pessoas que já são habilitadas e que têm muito medo, que não conseguem pegar o carro mesmo, tirar a carteira e enfiar na gaveta. E quando a gente vai ouvir a história dessas pessoas, tem o bullying ali presente também. O bullying na escola, essa dificuldade de perceber as próprias capacidades, de perceber o que a pessoa é capaz. E às vezes também casa com um marido, geralmente são mulheres, né? 99% do público lá do Detran são de mulheres. Então casou com alguém que também não ajuda a melhorar essa sensação de autoeficácia da pessoa. Ah, você vai pegar meu carro. Fala meu carro, né? Meu carro é do casal, mas o homem diz, é o meu carro. Você não vai pegar, você vai bater, você vai atropelar alguém, você vai matar uma criança, o seguro não vai cobrir, enfim, o carro é novo, não pegue, né? Ou elas tiveram um pai que foi desse jeito, porque às vezes, quando tem muita violência em casa, a criança, o adolescente, eles crescem achando que é normal aquela forma de relacionamento, que é normal o marido gritar com a mulher, que é normal a violência física para resolver conflitos, para educar, para corrigir. E quando ela está numa situação assim, de que ela tem que mostrar a capacidade, de que ela é dona do próprio nariz, que a autoridade de trânsito disse para ela, você pode dirigir, você está pronta, nem assim ela não consegue entender que ela está pronta de verdade, porque as vozes lá dentro são muito mais altas do que aquelas evidências que dizem para ela que ela tem a capacidade. Porque, como eu disse, essas experiências negativas são registradas em níveis límbicos no cérebro. Então, são registradas de formas tão profundas que a gente cresce achando que a gente é incapaz. A gente cresce achando que o mundo, que a vida, que as experiências positivas não são para mim. Os outros têm direito, eu não. Isso interfere na construção da identidade da pessoa, de quem ela é, de como ela se vê, como ela vê as relações dela, como ela vê o mundo. E também na escolha dos relacionamentos que ela vai ter com outras pessoas, em pares românticos, vamos dizer assim. E não só nisso, mas também em como ela se posiciona nas relações de trabalho, como que ela se submete, o colega fala assim, ai, você já marcou suas férias, mas eu preciso mudar as minhas, será que você troca comigo? É aquele tipo de pessoa que se sente tão sem valor que ela vai lá e troca. Ela nem se questiona que ela também tem direito, que ela também tem direito de fazer escolhas e que as escolhas dela sejam respeitadas. Então, esse bullying, quando ele não é cuidado, quando ele não é tratado, ele vai ser carregado dentro da pessoa pro resto da vida, se ela não procurar ajuda. Mas existe a terapia, né? Com o psicólogo. Pamela, enquanto a Juliana estava falando aqui, passaram vários filmes aí na sua mente, né? Sim. Conta pra gente tudo. Tudo não, o que você quiser contar, claro. Tá, teve esse caso aí de... como é que eu posso dizer? Da vítima rebelde. Da vítima rebelde, isso. Que aconteceu o seguinte, foi na época de um trabalho, acho que na época eu estava na quinta série, né, do ensino fundamental, e uma das meninas que fazia bullying comigo, que ela tinha o grupinho dela com mais 3, né, mais 3 meninas. E chegou a época de fazer um trabalho que a professora tinha escolhido os grupos e eu não queria ficar no grupo dessa menina, mas a professora disse assim pra mim, vamos, você fica nesse trabalho ou você ganha 0. Aí eu não tive outra escolha pra você tentar fazer, mas só que foi o seguinte, essa menina pediu que eu entregasse o material do trabalho, mas eu não ia participar da montagem, da execução do trabalho, né? Aí a minha mãe ficou sabendo disso, ela ficou brava, brigou com essa menina
Aí no dia seguinte, nós fomos chamadas na direção da escola. Aí a mãe dessa menina também foi, né? Inclusive a mãe dessa menina ela nunca me conheceu, mas ela me tratava como se eu fosse uma delinquente. Eu via que ela tinha passado por um período de divórcio, né? Mas que ela meio que descontava suas frustrações nas outras pessoas. E foi uma discussão muito acalorada entre a mãe dessa menina e da minha mãe. Aí ela disse assim, chegou pra minha mãe e disse assim, olha, não quero ver a minha filha envolvida com essa menina. Tá bom, não falo mais então. Aí quando eu saí da escola, né, passou o tempo, saí da escola, fui da escola do ensino médio, primeiro ano foi tranquilo e tudo, mas quando chegou no segundo ano do colegial, essa menina, ela foi lá pra minha escola. Parece que ela ficou sabendo, né, porque tinha uma outra colega dela que ela morava perto da minha escola do ensino médio, né, ela sempre passava lá em frente da escola. Ela meio que... Aí essa menina ficou meio assim, meio receosa, assim, tentar falar comigo. Sabe o que eu fiz? Aí ignorei, dei as costas pra ela e tudo. Aí foi ela que começou a sentir o que é ser isolada, ser rejeitada. Aí ela ficou só o primeiro bimestre lá na escola. Foi embora. Aí foi isso que ela ganhou de mim. Dei as costas pra ela. E você disse que na hora que a Juliana falou assim, a pessoa às vezes denuncia e sofre duplamente. Aconteceu de você denunciar algum tipo de bullying na época da escola ou não? Foi esse caso que eu falei. Ah, tá. E como é que foi a atitude da escola em relação a você? Teve apoio ou foi um descaso ou piorou a situação, que às vezes acontece? Ficavam dizendo para eu fazer terapia. Certo. E uma outra pergunta. A Pamela hoje, com a consciência que você tem hoje, né, com a sua maturidade, se pudesse voltar lá para aquela Pamela e dar um conselho assim, que atitudes que essa Pamela deveria ter? Né, o que você diria assim? O que você acha que poderia ser diferente da atitude da Pamela? Acho que eu conversasse mais com meus pais assim, disse assim, para sair da escola e ir para outra mesmo, que as outras escolas ficavam um pouco mais longe da minha casa, mas encararia, né? Hoje eu não encaro a UNB, porque eu moro na Ceilândia Sul e eu estudo no Gama. Aí pedia para sair da escola mais cedo, não ficaria tanto tempo o ensino fundamental todo não, iria para outra. Ou seja, então você conversaria com os adultos responsáveis, no caso são seus pais. Isso. Né? Porque essa, inclusive, é uma das coisas que a gente tenta passar para a comunidade escolar como um todo, que é a parte de conversar, né? Você tem que conversar e contar, essa parte do nosso método, né? São os nossos 3 Cs, conversar, contar e combater. Né? O que é isso? A conversa é direto com o agressor, é aquela coisa de você tentar parar na primeira, porque o bullying tem essa característica de ser sistemático, né? Exatamente, da recorrência. Então, se você consegue se impor da primeira e você encerrar, geralmente acaba ali. Claro que tem pessoas que são muito mais insistentes, né? E aí é onde a gente incentiva a pessoa a contar. Conte com o adulto responsável, conte com as pessoas, seus pais, professores, etc. Todos os recursos que você tiver, né? E aí é quando você, enfim, pode ter uma proteção ou uma mudança de atitude ou uma mudança de escola, como poderia ser o caso que você falou, que pode mudar o curso daquilo que está acontecendo e o curso da vida também, né? Agora você pensa o seguinte, uma cidade interior que não tem como você mudar de escola. Que não tem, sim. Só tem uma escola na cidade. E aí, faz o quê? Exato, aí é quando é você. Então tem essa questão assim, da mudança de ambiente, que em muitos casos, por si só, isso já resolve muita coisa, porque muda o grupo social ali, muda o grupo social até dos professores, porque às vezes os professores também não têm muito treinamento para isso, né? Pelo que eu vejo, eles não...
são tantos temas que eles têm que trabalhar, tanta correria, tanta sobrecarga de tarefas, que os professores não têm tempo de ficar observando um por um dos alunos. Então, eu acho que tem que ter um espaço de escuta para os profissionais da escola, desde o porteiro até o diretor, todo mundo que trabalha no ambiente escolar. Tem que fortalecer também a pessoa ali, não vou dizer assim, a vítima, né? A pessoa que está sendo alvo desse bullying no momento, e tem que criar a cultura escolar do cuidado. Criar uma cultura ali de cooperação, de compartilhamento, de que a gente precisa ver o bem do colega. Se um colega ali estiver triste, é um problema de todo mundo, e todo mundo poderia ajudar a solucionar. Uma vez eu comentei com meu filho assim, ele falou assim, mãe, por que você está tão triste hoje? Eu falei, filha, porque eu vou te contar, estou atendendo um menino que está sofrendo tanto bullying na escola, mas tanto bullying, ele está sendo tão excluído que a dor dele está começando a me afetar. Aí ele falou assim para mim, mãe, por que você não manda ele lá para a minha escola? Porque lá, cada um extrovertido adota 5 extrovertidos, ninguém fica sozinho. Aliás, um extrovertido adota 5 introvertidos e ninguém fica sozinho. Eu falei, gente, olha que cultura que eles têm ali de acolhimento. E é uma escola que preza bastante, pelo menos eles divulgam bastante, que eles são muito atuantes no combate ao bullying. E eu vejo nas atitudes do meu filho que isso é verdade. Porque as atitudes que ele tem, assim, agora ele está estudando na Universidade Federal, ele está convivendo com muitas pessoas que vieram por cotas, né? Que são pessoas, assim, da maior diversidade possível. Até uma moça quilombola tem na sala dele. E ele está achando o máximo conviver assim, porque ele está aprendendo coisas da cultura, né? Tá vivendo ali no meio de uma diversidade. Ele está fazendo biologia. Está fazendo biologia lá em Goiânia, na UFG. Então, assim, ele está encantado com esse mundo. Porque, às vezes, também o nosso filho vive numa bolhazinha tão grande, tudo ali tão parecido, tão homogêneo, que eles não aprendem muito a lidar com a diversidade. A lidar com as diferenças humanas. Porque o ser humano, ele é incrível, né? Ele é uma caixinha de surpresas. Quanto mais você pensa que você conhece de gente, sempre vai aparecer alguém para te surpreender. Eu tenho 26 anos, toda vez que começa de profissão, né? Infelizmente. Mas, assim, toda vez que começa um paciente novo, para mim é como se eu tivesse no meu primeiro atendimento da vida, porque eu quero saber da história da pessoa, eu quero entender como é que ela foi parar ali, o que ela pensa, o que ela sente, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente trabalhar também a cultura de acolhimento na escola, a cultura de amizade, de formar vínculos que vão te levar para o resto da vida. E não só ficar focando em problemas específicos. Olha o que a Pâmela disse, né? Ela que era o problema da escola. Ela que tinha que fazer terapia, e não quem estava fazendo as coisas com ela. Eu acho legal esse exemplo da cultura da escola, porque muito se fala, quando vai falar do bullying, fala muito do quem está praticando o bullying, de quem está sofrendo, os dois atores principais ali. Mas eu acho que o principal, de fato, a ser trabalhado a um longo prazo, até diria, é o terceiro, que é a plateia, que são as pessoas que estão em volta, que validam tudo o que acontece. E no momento que você passa essa cultura de, olha, não aceitamos isso. Então, se eu vejo, eu reporto. Ou eu impeço, ou eu não deixo, ou eu não valido. Né? Se todo mundo tem essa atitude dentro do mesmo ambiente, o bullying não acontece. Ele não tem como acontecer. Você pode ter uma agressão ou outra, mas bullying não acontece. Porque você acaba com a característica sistemática daquilo dali. E não só dentro do ambiente da escola, mas fora. Mas fora também. O bullying, hoje em dia, ele acontece muito nos grupos de WhatsApp, né? Nos grupos que eles usam para jogar, no Roblox, no Discord. Então, o bullying ultrapassa o muro da escola. Sim. Né? Então, a gente tem persistente, né? Tá no bolso do aluno, que agora não é mais aluno, tá em casa, e tá no quarto, e tá o tempo todo pensando naquilo, vivendo aquilo. Você podia falar pra gente o que sentem essas vítimas? É parecido com o que você sentia na época, ou tem dores distintas? Acho que tem níveis diferentes de sofrimento. Eu sofri com isso, mas assim, não é uma coisa que eu carreguei pela minha vida toda, assim, de um jeito que me causasse depressão, que causasse ansiedade, não. É uma lembrança dolorosa, né? De vez em quando eu pego os diários dessa minha fase. Estou com algum paciente que está passando por isso, eu pego o meu diário e mostro para ele. Falo, leia aí, ó, o que eu passei com 14 anos. Olha aqui, eu passei igualzinho você está passando. Só que naquela época não tinha rede social, não tinha celular, não tinha nada disso. Amplifica. Agora tem níveis também de resiliência das pessoas. Tem gente que lida com as coisas de uma forma mais tranquila, tem gente que precisa um pouco mais de tempo e tem gente que não está nem aí, né?
Mas eu não lido com essas pessoas que não estão nem aí, eu só lido com quem tem sofrimento. Então, o sentimento de uma pessoa que passou pelo bullying é de desimportância, é de desvalor. É de como se eu não tivesse valor para ninguém. Eu não sou boa em nada e naquilo que eu sou bom não é valorizado. Então, é um sentimento assim de não pertencer. E não pertencer na adolescência é a coisa que mais dói na vida de uma pessoa. Porque a adolescência é a idade de você ir se desligando dos seus pais, da sua família de origem, e você ir criando novas conexões. O seu pai e a sua mãe deixam de ser a pessoa mais importante do mundo, e agora o grupo social é que vai cumprir essa função. Então, você não ter esse grupo social na fase da adolescência é massacrante emocionalmente. Então, essa pessoa aí, se ela não procurar ajuda, dificilmente ela vai conseguir isso sozinha. Porque ela precisa de entender que aquilo que fizeram com ela diz respeito a quem fez. Não diz respeito a ela. O fato da gente ser nerd, da gente gostar de estudar, isso é uma qualidade que não deveria ser motivo de ser o nosso problema. É uma característica diferente, é uma característica que, inclusive, assim, se ela bem usada, se ela bem direcionada, ela vai levar a gente a atingir lugares muito bacanas na nossa vida. Quem estuda mais vai mais longe. E por que isso é invalidado? A questão do esporte mesmo. Por que assim, você não gostar de esporte tira o seu valor como pessoa? Você só pode ser um menino típico, um menino aceito, um menino validado daquele grupo, se você for bom de bola? E o menino que é bom de matemática? E o menino que ganha a Olimpíada de física? Por que isso não é validado? Né? Então, a dor, ela é muito individual, muito subjetiva. Não tem como eu dizer que toda pessoa que passou por bullying vai ter um sofrimento muito grande. Isso não é verdade. Qualquer generalização que a gente faça na vida é burra. Então, a gente tem que olhar para o indivíduo. Aquele indivíduo passou por isso, essas experiências foram determinantes para ele nesse aspecto aqui da vida dele, mas ele também tem as forças, tem os potenciais, ele teve a rede de apoio, que podem ajudar ele a superar e não se definir pelo bullying que ele viveu. Juliana, Matheus, deixa eu só falar uma coisa, é muito importante. Uma vez eu estava num evento na Secretaria de Educação de Contagem e um dos debates era sobre... Não, de Curitiba. E eram 2.500 diretores de escola e estavam falando sobre estratégias para acabar um pouco com a falta em alguns determinados dias. Aí parece que tem alguns dias que tinham mais falta. Um deles era sexta à tarde. E o que fizeram? Colocaram a aula de educação física. Porque as pessoas não faltavam. A gente está falando de educação física, mas professor de educação física é uma matéria, é uma disciplina super importante, só que tem que tomar esse cuidado, né? Claro. Inclusive, muitas das nossas metodologias baseadas em aprendizagem ativa e colaborativa, a inspiração vem da educação física. Você falou de uma coisa interessante sobre a metodologia da escola, como isso influencia para a vida toda. Inclusive, tem uma frase bonita que é: o professor se eterniza porque nunca se sabe ao certo onde cessa a influência de um professor. E isso nasceu não na parte positiva, mas sim na parte negativa. E aí, quando você vai ver em eventos de educação e na nossa própria conversa, você vai ver o termo aprendizagem significativa, que ficou muito em voga. E aí tem duas possibilidades: a aprendizagem significativa baseada em David Ausubel ou em Carl Rogers. Carl Rogers, a aprendizagem significativa é aquela que tem significado para além das coisas cognitivas. Então, do ser humano completo, dos seus afetos, das suas vontades. Mas a maior parte é em relação a Ausubel. E a Ausubel é sobre as correlações de ancoragem com conceitos subsunsores, que são conceitos prévios pré-existentes na estrutura cognitiva do estudante. Por que eu estou falando isso? Porque ele sofreu exatamente o que você sofreu. O Ausubel, o que aconteceu com ele? Ele falou um palavrão em sala de aula.
fez uma coisa que ele não sabia o que era e falou essa palavra. E criancinha lá, por volta dos seus 8 anos de idade, o professor fez parecido com o que fizeram com a Juliana. Só que foi um pouco pior. Lavaram a língua dele com água sanitária. Meu Deus. E colocaram ele em pé num canto para escárnio da turma. Nossa. E isso ele escreve, imagina, como que isso afetou a ponto dele, inclusive, construir uma nova teoria de aprendizagem. Então, isso que você falou é muito sério, né? Algumas pessoas percebem isso de maneiras distintas. A escola encantadora pode eliminar a possibilidade, né, dessas questões de bullying ou essas afetações negativas, mas a escola não encantadora, a escola opressiva, ela afeta ainda mais. Você concorda com Afeta. essa ideia? Concordo. Porque, como eu disse, as experiências negativas ficam registradas em níveis mais profundos, né? E a escola não tem como ver ali tudo que está acontecendo. Às vezes uma escola tem 1000 alunos. Como é que você vai dar conta de observar o emocional, o comportamento de 1000 alunos? Mesmo porque o bullying, ele não acontece na sala de aula, na frente do professor. Ele acontece no banheiro da escola, ele acontece no recreio, ele acontece na fila da cantina, ele acontece em espaços da escola, espaços físicos e virtuais, que os professores não têm acesso. O coordenador pedagógico não tem acesso. Às vezes, na frente dos professores, aquele aluno é o melhor aluno da sala. Mas, nas relações sociais dele ali com os colegas, ele está sendo um agressor. Mas também tem o fato que, segundo a professora desse livro que ela falou aqui, que a maior parte do bullying acontece mesmo dentro da sala de aula. Ela fala isso? Sim, fala aqui nesse livro. E de que forma? Não, é que ela fez tipo uma pesquisa qual é as partes da escola onde acontece mais o bullying, né? E ela disse aqui... Mas é a agressão física, uma agressão verbal? Mas pode ser das duas, verbal, a verbal, a psicológica, a física. É mais essa assim. É de que ano que é esse livro? Acho que é Não de conheço. 2012, esse livro aqui. 2012 a gente não tinha as redes sociais tão ativas ainda, a gente não tinha smartphone tão acessível para qualquer menino, né? Mas também tem uma questão, né? Dentro da sala de aula, querendo ou não, existe um certo controle da figura De autoridade do professor. Mas no meu caso, a minha turma, ela não obedecia o professor. Uma vez uma professora chegou a dar um sermão na turma para que eles parassem, né? Mas quando a professora saiu, os meninos ficaram fazendo careta para ela, que não iam seguir nada dela, que ela tinha falado e tudo. Eles iam continuar bagunçando, não estavam nem aí. Sim, mas, por exemplo, o bullying físico, que eu acho que talvez seja um dos mais extremos ali de momento. Talvez O que não é seja o bullying físico? O bullying físico é quando Agressão a agressão física. física sistemática, né? Igual você falou que sofreu dos empurrões, que só eram recorrentes, etc, né? Isso. As agressões físicas, que elas são mais, assim, elas não têm talvez não tenham um efeito prolongado tanto quanto a psicológica, por exemplo. Mas, no primeiro momento, é um nível mais alto de agressão. Esses acontecem mais na quadra, no corredor, fora do ambiente de sala de aula, porque acho que até o próprio autor do bullying, ele entende que ele deve ter um limite quando tem alguma autoridade dentro da sala, até porque ele vai estar se colocando numa posição de maiores consequências. E daí ele vai usando de outros artifícios, que são aquela agressão mais velada. Ou cyberbullying, né? Que é velado, né? Que a grande questão do Naquela época cyberbullying ainda não é isso. tinha o cyberbullying, mas hoje eu imagino o sofrimento que estão sofrendo cyberbullying. Sim, porque você carrega o bullying dentro do bolso, né? A agressão ali o tempo inteiro. A gente viu muito isso na série Adolescência, né? Que Sim, estourou na isso. Netflix agora e tava lá muito claro o bullying, não só na parte física ali na escola, que era uma desorganização geral, não sei se vocês chegaram a assistir. Claro. Mas os professores totalmente sem autoridade, os professores totalmente assim desligados do que estava acontecendo ali, situações Atordoados, absurdas. eles não tinham a menor consciência. Não, o do que estava próprio filho do acontecendo. policial estava sofrendo bullying e o pai não Na sabia. frente do pai, e o pai não fez Na nada. frente do pai, pois é.
E ali a gente vê também como é que a rede social, ela replica essas relações desastrosas da escola. O menino ali estava sendo agredido o tempo todo, sendo chamado de incel, sendo atacado, né? Ele colocava uma foto, postava uma foto lá com os amigos se divertindo, e as meninas comentavam com emojis que diziam para ele que ele nunca ia ter chance com ninguém, que ele era feio, que ele era inadequado, que ele nunca ia se dar bem. Celibatário involuntário, né? Celibatário involuntário. Então, assim, o bullying, ele ultrapassa os muros da escola. E a gente, mais como as crianças passam a maior parte do tempo da vida na escola, lá é o espaço de transformação. É um espaço de construção de valores que também não pode ficar só por conta da família. Porque, às vezes, a criança passa o dia todo na escola e menos tempo com a família. Ambos são responsáveis, obviamente. Eu acho que é uma construção coletiva. A família tem um papel dela de ensinar o que é certo, o que é errado, de mostrar os valores daquela família para o filho, da justiça, da honestidade, da empatia, do respeito. A família também tem a obrigação de ensinar isso. E a escola de reforçar esses valores, de ir além, né? De ensinar o compartilhamento, de promover espaços de escuta real, escuta qualificada, de dar espaço para esses meninos que estão fazendo o bullying também, terem as suas dores ouvidas, porque às vezes ele tem a dor, igual você falou, né? Sempre vai ter um sofrimento ali por trás. Então vem cá, deixa eu ver qual que é o seu sofrimento, o que está acontecendo? Por que você só está conseguindo achar esta forma de expressar o que você sente agredindo o outro? Não teria outras maneiras de você aprender a expressar o que você sente? Da gente regular as suas emoções, da gente entender como é que é o ambiente que você está vivendo agora, os desafios que você está passando na sua vida pessoal. Como é que a gente pode te ajudar a resolver isso de outra maneira que não crie problemas emocionais para outras pessoas, né? Então, é um trabalho hercúleo aí, que envolve todo mundo. Família, as redes sociais, envolve a escola. A comunidade como um todo. Você se sentiu impactada quando você assistiu Adolescência? Muito. Você assistiu Adolescência, Matheus? Sim. É potente, você assistiu. Não, ainda não. Vai assistir? Principalmente o último episódio com os pais, né? Que foi... E com a psicóloga? Com a Você não psicóloga eu achei sentiu... desastroso. Porque uma psicóloga normal jamais teria feito aquilo, né? Uhum. Ela estava numa situação forense ali, mas mesmo assim ela não podia ter agido daquele jeito. Então, ela chegou com uma verdade pronta e falou, você fez isso por causa disso, né? Né? Uhum. A gente não age daquele jeito ali. O psicólogo não pode fazer aquilo. Mas a questão com os pais, né? Eles ficavam se questionando, onde que a gente errou? O que a gente fez de tão ruim para ele ter feito isso? Né? E a mãe responde, olha, a gente criou ele igualzinho a gente criou a irmã dele. Ela não fez. Ela não fez nada disso. Os pais assumiram que a gente Isso errou, é um a gente erro, errou. né? É Porque- bom o professor querer educar todos da mesma forma. Cada tem ser como. humano como diria Drummond, seu conterrâneo, Aham, cada ser humano é um estranho ímpar. pois é. Matheus, uau, passou rápido essa conversa, hein? Passou. Eu tenho alguns questionamentos, alguns desafios. Você tem mais algum desafio agora? Você está doido para conversar aí, né, cara? Eu também. Espero que vocês tenham gostado. A gente não terminou ainda não. A gente vai conversar mais um pouquinho. Mas temos alguns desafios aqui. O primeiro é: o que vocês aconselhariam uma pessoa que está sendo vítima de bullying neste momento, começando com Matheus? O que eu aconselharia é o que na verdade eu aconselho as crianças e adolescentes em qual a gente tem a chance de fazer a intervenção, que é seguir os 3 Cs, Que são? que são conversar, que é o ato de você se impor de frente da agressão, contar, que é você contar com as pessoas que Desculpa, são... conversar é o quê? Conversar é a atitude de você se encerrar uma agressão com o seu agressor. Então, é Olho conversar no com olho o agressor. diretamente. A partir do Exato. momento que você faz isso, você já se coloca numa condição de não coitadinho. De não né? coitadinho, exatamente. Existem vários casos. Desculpa, só tentando complementar. Nós somos parceiros no... Você viu que a gente é um escada um para o outro, conversando. E por que é isso? Já sabe a resposta. E aí, vários livros colocam assim, de ter um estudante, uma criança de 6 anos que puxava o cabelo dos outros, sei o quê, e tinha 2 crianças. A primeira
falou: não faça isso. Aí ela foi fazer de novo, ele: não faça isso, não fez mais. Na outra, puxava, ela chorava. Ele achava bom aquele retorno, né, do poder e mantinha. Então, primeiro, o conversar é, de algum modo, se colocar... Estabelecer um limite. Estabelecer um limite, exatamente. Na verdade, é você desfazer o desequilíbrio, né? Porque o bullying precisa do desequilíbrio. Então, quando você consegue se impor ali no momento, você iguala e aí você encerra aquele assunto ali. Primeiro C, para deixar claro para o público: Conversar. Conversou, próximo nível. É o contar, que é você contar para as pessoas que têm, que você, com as quais você pode contar de fato, que são as autoridades, professores, os seus pais, um tio, um tutor, alguém que você confie e que possa te dar algum auxílio ali, até mesmo um auxílio de o que você deve fazer ou do que você não deve fazer, ou da uma própria intervenção de fato mais institucionalizada, né? Não guardar isso para si. Não guardar isso para si, ser uma voz, dar uma voz. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Professores, jamais façam acariação. Isso é um erro fatal, colocar agressor e agredido juntos. É uma revitimização. Existe um documentário chamado Bullying. É muito potente, muito potente. E lá mostra o bullying físico, como que acontece, aonde que acontece, e os caras vão filmando, tanto no pátio quanto no ônibus escolar, as pessoas cutucando o garoto e tal. E aí, na hora que ele conta, aconteceu isso, mostra o prazer do agressor apertando a mão do agredido, falando: me desculpe, não vou mais fazer isso, e rindo, falando assim: você está mal comigo. Então, conversou, Matheus. Essa sua super dica foi ampliada, foi quase uma metodologia. É a metodologia. Conversou, não deu, contou, não deu. Aí o combater, que é um pouco mais sensível, né? Que tem a ver com duas coisas, na verdade. A primeira é o ponto de vista do observador, né? De combater situações em que você está inserido. Porque você valida, você como observador, você vai validar ou não uma situação. O autor, ele precisa da plateia validando o que ele está fazendo, ele precisa se sentir bem, ele precisa saber que as pessoas estão adorando o que ele está fazendo. Então, quando você não dá esse prazer para ele, você está combatendo ali também a situação. E a outra parte do combater que vem da metodologia da arte marcial, que é quando a gente passa pelo bullying físico, tá? Porque o bullying físico pode trazer traumas físicos, de fato, que podem ser irreversíveis. Teve vários casos, tem gente que, por uma agressão por causa de um empurrão, bate a cabeça e tem fatalidades e etc., ficam sequelas. Então, a defesa pessoal serve para isso, para que você não seja, de fato, agredido por sua agressão. Então, se você vai sofrer um bullying físico, esteja preparado. Essa é a nossa ideia. Excelente! Parabéns! Adorei. Pamela. Oi. Uau! Tem uma criancinha neste exato momento precisando do seu conselho. O que você diz para essa criança? Eu acho que as vítimas de bullying, né, devem procurar alguém que elas têm mais confiança em querer contar sobre o que está acontecendo, né? Seja os seus pais, um professor que tenha mais afinidade, contar os problemas que estão acontecendo com ela, né? E tentar, se possível, sair da escola, né? Busque outra escola que você tenha mais afinidade, que às vezes você pode ter algum conhecido, né? Para poder te ajudar caso isso se repita na outra escola, né? E também pedir ajuda, assim, caso for preciso, uma ajuda psicológica, caso você tenha algum problema, assim, tipo de pensamentos suicidas. Pode entrar em contato com a CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, caso precise de algum conselho. E é isso.
Uau! Adorei. E agora, nossa especialista, Juliana, doutora Juliana, o que você diz para uma pessoa que está sofrendo bullying neste momento? Eu vou mudar um pouquinho a resposta. Eu vou dar um recadinho, um conselho para os pais. Pois não. Quando a gente conhece o nosso filho, de verdade, a gente sabe quando tem alguma coisa errada. Então, observe o seu filho, preste atenção nas mínimas mudanças do comportamento dele, larga um pouco o seu celular, interaja mais com o seu filho, vai na escola de vez em quando, marca uma reunião com a coordenadora, procure saber, traga os amigos dele para sua casa, chama para um lanche, para um filme, para uma noite do pijama, para você conhecer os amigos do seu filho. Porque a gente não tem como interferir nos filhos dos outros, mas o nosso a gente consegue fazer alguma medida, alguma intervenção enquanto é tempo de preservar a saúde mental desse filho. Então, se a gente perceber que tem alguma coisa errada, correr e procurar ajuda. E não achar que a gente pode copiar e colar quem a gente foi na adolescência para o nosso filho hoje em dia. Se você, na sua adolescência, sofria um pouquinho de bullying e você lidava com isso de boa, você batia de volta, você não estava nem aí, não queira aplicar isso para o seu filho, porque ele é uma pessoa diferente de você. Ele pode estar tendo um sofrimento que você talvez não tenha tido na sua adolescência. Ele não é você, mini você. Então, preste atenção nele, conheça ele. Se precisar de ajuda, não hesite. E não hesite também em procurar os meios legais. Entendeu que está acontecendo alguma coisa errada ali, alguma situação de violência. Primeiro conversa com seu filho, vê como é que ele está, procura terapia para ele, mas também vai atrás da escola. Peça providências, exija tudo por escrito. Faça boletim de ocorrência. Dependendo do caso, faça boletim de ocorrência, contrata um advogado e manda ver. Porque enquanto a gente não tiver essa cultura da consequência, essa cultura de que agora é crime, que as famílias vão ser penalizadas também, as coisas não vão mudar. Então, comece cuidando dentro da sua casa, comece observando o seu filho, dando bons exemplos, comece criando um ambiente de, como é que se diz, de acolhimento, de paz, de escuta dentro da sua casa. Observe o seu filho, veja qualquer mudança de comportamento e vá atrás do que for necessário. O que a gente tem observado nas pesquisas mostram também é que quando você disse que os nossos filhos não são iguais a gente, na verdade, essa geração não é igual a qualquer outra geração. Igual você falou, desde 2010, né? Nesse livro A Geração Ansiosa mostra muito bem, a geração do quarto também. Mostra, a gente já colocou em alguns outros episódios, e mostra uma certa fragilização que é justamente o abandono de uma infância mais real, menos virtual. A sugestão do livro A Geração Ansiosa é justamente o contrário do que se é feito hoje. A gente está super protegendo as nossas crianças no real, no físico, e subprotegendo no virtual. E a sugestão do Jonathan Haidt é justamente o contrário. Então, deixar as crianças realmente se arriscarem nos parquinhos, no mundo real, com amizades, e realmente super valorizar, super proteger no virtual, né? Então, acho que estamos de acordo que essa é uma boa estratégia. Estamos finalizando agora, eu tenho 2 desafios para vocês. E é claro que apesar do Matheus estar desse lado da mesa, vai ter que ser desafiado também. Você veio preparado agora, não é possível. Não vale, ele já preparou antes. Não veio não. Matheus é joia. Ele me proibiu de me preparar, ele gosta de pegar de surpresa. E aí é o seguinte, primeira coisa, uma frase que você ouviu ou que você acredita que conclua, sintetize algum ponto importante do que foi dito aqui hoje, começando com o Matheus. Beleza. Isso aqui é uma frase, né? Porque você viu como é esperta? É igual o concurso de Miss, já viu? Fala assim, me diga alguma coisa, não sei o quê. Boa noite. Aí começa a falar um negócio, tá pensando, assim, é muito bom. Então, veja bem. Diga, eu quero uma frase. Você quer uma frase? Quero. Então, beleza. A frase vai para dedicada às pessoas que sofrem, que sofreram bullying. É o seguinte, a fraqueza
ela está na agressão. Então, se porventura você sentiu algum momento fraca por ter sofrido, a fraqueza não está em você. A fraqueza está em quem te agrediu. Tá? Mas é um senhor Miyagi. Sábio. Que coisa linda. Não é possível que não está escrito isso aí. Tá, não? Uau. Ficou impressionada, Pamela? Aqui é alto nível, Dessa né? vez foi um resumo. Parabéns, essa realmente você me... Eu não vou falar que você me surpreendeu, porque a partir disso eu já estou te colocando para baixo, né? Então achei que você está no nível da minha expectativa. Pamela, teve algo que a gente disse aqui, que você disse, que você acha que foi mais relevante? Foi praticamente toda a conversa, né? Eu adorei a conversa e tudo, serviu para esclarecer muitas coisas para os nossos ouvintes. E uma frase que eu destacaria que é o seguinte: sabe uma coisa que é igual em todo mundo? É que somos todos diferentes. Não importa se você é branco, negro, gordo, magro, nerd, não importa. O que importa é ser você mesmo. Ótimo. Poxa, agora eu fiquei até sem palavras. Como diria Marco Aurélio, imperador romano, somos pele, sopro e uma alma reinante. Gostei. Juliana, você tá lascada agora. Tô lascada. Diga uma Sobrou frase pouco que para você mim. gostou aqui. Eu vou usar uma frase que está num dos meus posts no Instagram sobre bullying. Diga. Lá eu tenho um post que eu começo dizendo que só é brincadeira se os dois se divertem. Exatamente. Se tem alguém ali sofrendo, deixou de isso- ser divertido. Eu queria perguntar isso desde o início. O Matheus me interrompeu aqui, perdi a fio. Desculpa. É só uma brincadeira. Foi brincadeira pra você? Então, cara, você viu que a gente já tá na meta brincadeira. Tô vendo. Tá na meta física da brincadeira. E aí, a pergunta é essa: o mundo vai ficar mais chato se a gente cuidar do outro? A gente pode fazer piadas ou as piadas estão proibidas? Qual o tipo de piada que é possível? Acho que você já respondeu, mas eu gostaria que você... Deixa de ser engraçado quando tem alguém sofrendo. Então, se você perceber qualquer tipo de incômodo na outra pessoa, pode Pare. parar que você não está agradando. Eu não queria te falar não, mas já vou te falar. A gente vai ter mais episódios. E um desses episódios vai ser com 2 comediantes famosos aqui. Eu quero saber deles qual é a percepção sobre bullying. Eu estava num evento de stand-up. Stand-up não, é um evento de comédia. E aí o apresentador fez uma piada. Quem está ali está num ambiente de comédia. O problema foi a insistência daquilo. E aí você vê que a pessoa deixa de se divertir. Você está num ambiente de comédia, você quer se divertir e a pessoa não quer não te divertir. Ela é profissional nisso, ela se sente bem ao divertir o público. Só que Machuca. em algum momento, se você faz aqui, faz ali, continua, não é pessoal, só que continua. Eu quero saber qual é esse limite. Você já colocou bem, a régua é essa. Se os dois não se divertiram, algo está errado. O segundo desafio é muito simples. Eu gostaria que vocês me dessem uma obra, uma sugestão de obra, que pode ser um filme, uma música, uma série, Barrados no Baile. Você é da época Barrados no Baile? Não revele a minha idade. Você sabe o que é Barrados no Baile? Fala que sabe. Eu era apaixonada pelo Você Brandon. sabe o que é Barrados no Baile? Sim, conheço. Sabe, muito bem. Ué, tudo bem, vocês têm cara tudo de 20 anos? Tudo bem. E poucos. E muitos. 20 e pouco. Cada perna. 20 mais. Pamela, qual é a sua sugestão de obra? Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um livro. O que você sugere aqui para inspirar os nossos ouvintes a entender um pouco mais sobre o bullying? Bom, tem uma música da Pitty que eu recomendo, né? A música Máscara. Como é que é essa música? É aquela música. O importante é ser você. Não importa se você seja estranho ou bizarro. A estrofe é mais ou menos assim, né? Adorei. E um filme que eu também gosto muito é A Procura da Felicidade.
Uau. Que não importa o que você esteja passando na vida, mas que nunca desista dos seus sonhos, que um dia você chega lá. Isso. Uau, adorei. Professora, você é professora? Você Eu quer fiz ser de professora? tudo para fugir da minha cidade do interior, que eu fiz magistério. Fugir do magistério, mas... Ah, tia Juliana, então. Eu sou o tio da matemática, você tá sabendo, né? Juliana, prazer tê-la conosco. Qual é a sua sugestão de obra para inspirar as pessoas a pensar sobre esse tema? Tem um filme que eu gosto muito, que é um filme que chama Sementes Podres. Ah, já assisti, muito Excelente. bom. Então ele mostra, assim, adolescentes muito problemáticos, muito... É mexicano? Ai, não lembro. Já tem bastante espanhol? tempo que eu vi. É muito bom. Não lembro. Esse filme ele mostra, né, adolescentes muito problemáticos e que encontraram um professor que fez a diferença na vida deles e aqueles comportamentos problemáticos ali foram compreendidos e contornados. Tem a série Sex Education, que apesar de ser para adolescentes mais velhos e o tema principal ser a sexualidade do adolescente... Quantos anos, mais ou menos? 15? Acho que uns 15. De 15 para cima. E para os pais também assistirem e entenderem. Era meio no estilo de comédia, não é? Não. Não? Drama pesado. Sério? É. Então, essa eu não assisti, eu só vi as chamadas. Eu assisti Eu todas também as achava temporadas. que era nesse Você achou? Mas ele mostra, assim, o bullying do homossexual, o bullying da garota estranha, esquisita, o bullying do gordinho. Mostra do negro, tem Tá tudo, anotado. né? E... o que Essa. mais? E tem a página lá daquela juíza lá do Rio de Janeiro, né? Que chama Protocolo Eu Te Vejo. Que apesar de falar muito, assim, da influência da rede social hoje, de que os meninos estão muito mergulhados, dos riscos que os adolescentes correm nas redes sociais, ela também coloca a necessidade dos pais estarem vigiando o que os filhos estão fazendo online. Porque eles podem, inclusive, estar fazendo bullying online. Então, é importante, assim, tem vários vídeos dessa juíza, né, a doutora Vanessa Cavalieri, lá do Rio de Janeiro, que ela fala bastante sobre isso e eu acho que é uma fonte de informações seguras, inclusive da parte legal, que eu acho que todo pai e mãe de adolescente hoje em dia devia estar acompanhando essa profissional. Excelente, obrigado. Tá faltando o Matheus. Diga, Matheus, sua sugestão de obra para o final de semana. Eu trouxe um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Eu conheço todos. A Flor e a Náusea. Esse eu não conheço. É o meu autor, meu poeta favorito, porque ele me tirou da solidão, do gosto, da falta de gosto pela leitura. Eu acreditava que na minha infância que nada merecia minha atenção se não fosse na área de matemática. Eu não tive um professor que cuidasse desse meu porquê, desse meu gosto pela leitura. E foi depois que eu li todos os livros da biblioteca de matemática, inclusive da faculdade. Viu? Eu me coloquei de frente a Drummond e comecei a ler. E foi impressionante, porque você não acerta, igual você vai ler, você não acerta a próxima linha do que ele vai dizer. Ele é inusitado, ele é genial. E aí isso me abriu as portas para filosofia, psicologia, todas as áreas com base em um único autor. Diga, meu amigo. O Drummond é fantástico. Esse poema, ele escreve no contexto de Segunda Guerra, em 1945, e ele está retratando ali um cenário de destruição, de caos, enfim, coisas horríveis assim. E, claro, ele não está falando de bullying especificamente, até porque esse termo não existia ainda nesse momento, né? Mas ele depois que ele traz essa estrutura devastada, essa coisa desumana, ele fala o seguinte: uma flor nasceu na rua, passem longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Ou seja, uma flor nasceu. Eu não sei se vocês sabem, mas esse X da camiseta do nosso projeto, do nosso símbolo, ele foi inspirado numa flor. Inclusive, mando um abraço para a Tati, a nossa designer, que fez essa proposta. E quando ela apresentou a proposta, ela apresentou nesse sentido. Ela disse: se uma flor é uma coisa delicada que nasce em qualquer lugar, que ela tem força para romper concretos e etc. E quando eu me reencontrei com esse poema,
eu lembrei muito de quando nasceu a nossa identidade visual, né? E depois que ele fala dessa questão da esperança da flor, ele conclui: é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Ou seja, ela vem para superar, né? Que é como vocês vieram também. Vocês passaram pelas situações, superaram e hoje estão aqui mostrando a beleza de vocês, que é essa coragem. Então, acho que foi por isso que eu trouxe essa obra. Obrigada. Excelente. Inclusive, por serem flores, merecem presentes. Tem presente aqui, Isso, não tem, Matheus? temos. E aqui, vocês vão ser... Ih, será que o pessoal vai ficar chateado? Vai ser os primeiros convidados a receber 2 camisetas diferentes do nosso projeto. A camiseta azul do Bullying Map. Uau, essa aqui é a sua. Ai, que linda. Do Bullying Map é parecida com a nossa, só que Essa azul. E Adorei. essa é a principal, a que a gente mais gosta, é a infantil. A gente fez para as crianças, mas só fez do tamanho adulto. Isso aqui a gente vai para a festa. Ó, aqui. Nossa. Olha que lindo. Ah, o Fabete também, hein, gente. Nossa apoiadora. Adorei. Aqui é do nosso game, né? Da Essa aqui é a colmeia. nossa camisa de super-herói. É essa de super-herói. Para você, Pamela. Muito obrigada. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Espero que a sua participação aqui tenha sido recebida por você como um presente, realmente. Espero que você tenha Eu que gostado. agradeço o convite. E Posso aí, falar uma frase para ela? diga. Pamela, eu espero que você se veja com os olhos de quem te ama. Uau. Obrigada. Viu? Não com os olhos de quem fez essas feiuras com você. Excelente. Adorei. Pessoal, então agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando vocês foram falando, eu pensei em milhares de autores, pessoas que eu gosto bastante, falando aí sobre os introvertidos, os extrovertidos. Um autor que eu gosto bastante é o Nietzsche. Ele tem uma relação com os introvertidos, que ele diz o seguinte: o introvertido é aquele poço profundo onde todos gostam de jogar pedras. Mas quando você quiser buscar as suas pedras, ir ao resgate das pedras que foram jogadas, você terá coragem de ir ao resgate? Ai. É meio pesado. O Nietzsche não tem nada singelo. E aí vocês estavam falando, você falou, esse meu dente é uma marca do bullying que eu sofri. Teve um autor que é o Spinoza, adoro Spinoza, inclusive a gente estava conversando aqui há pouco, né, sobre algumas de nossas metodologias. Um é chamado Método 300, é a minha metodologia mais conhecida. Ela foi considerada a melhor metodologia de apoio ao aluno do país, em 3.000 projetos de professores e doutores. E eu orientei uma dissertação de mestrado que foi justamente os afetos dentro dessas metodologias colaborativas, né? Segundo Spinoza, nós somos ao mesmo tempo alma e corpo em um só. Não existe diferenciação. Então, o que acontece no seu corpo é a mesma coisa que acontece na sua alma. É uma visão muito particular, e tem um livro muito interessante que é a Ética sob a visão, sob a demonstração dos geômetras. Então, é muito interessante, é toda a matemática. Não é muito, como é que se diz? Não é muito fácil de ser assimilado, mas é muito bom. Mas o que eu estou falando disso? Quando ele lançou o livro dele, ele não foi nada aceito. Ele teve uma redefinição de quem é Deus. Então, daí você já vê que ele não foi nada bem aceito, só que ele tomou uma facada, e a facada não acertou ele, acertou o casaco. E ele usava o casaco rasgado para todo lado, para mostrar como é perigoso pensar. Bonito, né? Só que a minha sugestão para o nosso público de obra, tá vendo que eu não pedi para você ser rápido, eu não estou sendo, né? É que eu acho que vale muito, 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 é quando se fala sobre o estoicismo. Adoro o estoicismo.
Não pego ele totalmente, eu sou um estoico em construção. Mas quando você pega as várias possibilidades, várias fronteiras da filosofia, né, isso eu acho que dá um caminho bom para a gente transitar. Da mesma forma que o Spinoza disse, eu sou meu corpo, tem um autor que é o Epiteto, que era um escravo. E aí ele não se dobrava psicologicamente, filosoficamente, mentalmente para o seu senhor. E o senhor, achando aquilo um absurdo, produz tanto sofrimento que a perna do Spinoza até se quebra. Mas ele não se dobra e ele diz o seguinte, cara, se algum dia você falar isso para alguém, vai ser lindo. Eu não sou meu corpo. Não é potente isso? Muito. Por que eu acho bonito nisso? Porque os estoicos, eles são fortes. E a minha sugestão vem agora, é um livro de Sêneca, fininho, gostoso de ler, é para a vida mesmo, é sobre a ira. É como você entender o que está sob o seu controle. Sobre a ira. A ira não tem nada positiva a partir dela. E ele diz como controlar essa ira. A melhor solução é o adiamento. Então, mantenhamos calmos, serenos, se assim possível. Vamos conversar, contar, combater, ter coragem de sermos bons. Espero que vocês continuem conosco. Façam parte da colmeia. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau.